E agora nós vamos falar sobre o assassinato de Marielle Franco, um assunto que ganhou todo o Brasil ontem. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão do ex-bombeiro Maxwell Simões Correia por suspeita de envolvimento na morte da vereadora. E nós vamos entender melhor o motivo dessa prisão com o Igor Damasceno, que vai trazer mais informações sobre o caso que mexe com o país e tem grandes desdobramentos. Bom dia, Igor. Ontem a gente falava da possibilidade de uma das pessoas detidas ser o Maxwell e foi o que se confirmou mais tarde na coletiva de imprensa, mas não apenas ele, existe uma série de outros desdobramentos que foram anunciados ontem, né? Exatamente, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui no nosso Manhã no Ar. Ontem a coletiva de imprensa foi bastante esclarecedora para os desdobramentos do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Essa operação que foi feita ontem foi deflagrada, 7 mandados de busca e apreensão e a prisão temporária do ex-bombeiro militar Maxwell Simões Correia. Foi porque há cerca de 2 semanas, um outro preso por suspeita de envolvimento nesse assassinato, o Elcio Queiroz, ele acabou aceitando uma delação premiada e colaborou com o processo investigativo da Polícia Federal em troca de benefícios na prisão. Segundo o que repassou o Elcio, o bombeiro militar, o outro preso, o Maxwell Simões Correia, ele foi responsável por seguir os passos de Marielle no dia do assassinato. Ele ficou ali vigiando a agenda da vereadora do Rio de Janeiro para repassar as informações para quem de fato iria executar, iria assassinar a vereadora. O próprio delator, o Elcio Queiroz, ele assumiu ter participação no assassinato. Ele disse que o carro que o levou, que ele dirigiu até o local onde estava a Marielle, era do ex-bombeiro, o Maxwell, e que ele mesmo levou o assassino até o local apontado pelo ex-bombeiro, que foi responsável por vigiar a vereadora. Então o Elcio Queiroz, ele assumiu que dirigiu esse carro, e quem de fato desceu do veículo, apontou a arma e efetuou os disparos foi o ex-policial militar Rony Lessa. Então ontem foi concluída uma parte do processo investigativo. O inquérito não está concluído, mas pelo menos a dinâmica do crime já foi repassada. Um vigiou a Marielle, outro dirigiu o carro e outro, de fato, foi o executor, foi quem efetuou os disparos contra a vereadora, disparos esses que também acabaram acertando o motorista dela, o Anderson Gomes, ocasionando em 2 assassinatos. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que uma vez que a dinâmica já está compreendida, agora a Polícia Federal vai atrás dos autores intelectuais, ou seja, quem mandou matar Marielle. Vamos ouvir o que disse Flávio Dino. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que nas próximas semanas, provavelmente, haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas. Ontem, depois da coletiva de imprensa, eu conversei por WhatsApp com a ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco, ela que é irmã da vereadora Marielle, e disse que não iria descansar até encontrar os autores intelectuais desse assassinato. A ministra está cumprindo uma agenda oficial na Colômbia, mas ela gravou um vídeo para a gente falando a respeito da Operação Elpis, a operação que foi deflagrada pela PF. Vamos acompanhar.
O Brasil inteiro, o mundo inteiro acorda com essa notícia desses avanços nas investigações do caso da Marielle, sendo anunciados ali pelo ministro Flávio Dino e também pelo diretor Andrei. A gente, na família, segue tendo esperança de que a gente possa descobrir, né, em algum momento quem mandou matar Marielle Franco e Anderson e por quê. A gente sabe que a Mari representava muitas lutas, uma pluralização de lutas naquele corpo, mas ainda assim, ainda muito abalada, mexida com todas as notícias de hoje, porque acaba que a gente tem que, né, sempre revisitar a memória daquele dia 14, do fatídico dia 14. A gente segue esperançosa, a gente segue confiante que a gente vai descobrir e vai chegar nos mandantes de quem mandou matar a Marielle e por quê. Bom, a gente sabe que Marielle foi assassinada por esses disparos supostamente que foram efetuados por Rony Lessa, ex-policial militar, no dia 14 de março de 2018, já há 5 anos dessa investigação, desse assassinato. A gente sabe também que havia 3 pessoas dentro do carro da Marielle. Havia o Anderson Gomes, que era o motorista, do lado dele, no banco do passageiro, banco da frente, estava a vereadora Marielle, mas atrás do Anderson, no banco de trás, estava a então assessora de Marielle Franco, a Fernanda Chaves. Por ela estar já um pouquinho mais afastada do principal alvo, que era a vereadora, os disparos não pegaram nela, então ela foi uma sobrevivente dessa execução. Ontem, a Fernanda Chaves esteve com o ministro Flávio Dino no Ministério da Justiça. Ao final dessa reunião, ela falou com a gente sobre ter sobrevivido a esse ataque criminoso. Vamos ouvir o que ela disse. É muito satisfatório receber essas notícias. É o que a gente esperava desde o começo das investigações, né? Desde o momento do atentado, que foi um dos principais atentados políticos da história recente do Brasil. Esperávamos que a postura diante desse crime fosse essa desde o começo, mas foi preciso esperar meia década para que tivéssemos aí uma linha de investigação acontecendo, respostas sendo entregues, apresentadas, retornos aos familiares, a mim, enfim, foi preciso esperar 5 anos para que as coisas acontecessem. Daí a indignação da ex-assessora de Marielle Franco sobre essa demora desse processo investigativo. Lembrando que o caso ele só começou a avançar em fevereiro deste ano, quando a Polícia Federal foi começar a investigar. Até então a investigação não estava a cargo da PF. Os investigadores eles ouviram novamente algumas testemunhas, analisaram algumas provas que já estavam colhidas. Então agora tem 3 pessoas presas, elas são apontadas como as executoras que de fato matou a Marielle. Uma vez essa parte já concluída, a Polícia Federal espera agora descobrir quem são os mandantes desse assassinato e qual foi a motivação. Até o momento, a principal causa desse assassinato, muito provavelmente, foi política. Adriane. Agora, Igor, a gente não tem novos nomes divulgados, né? Porque o Elcio, que fez a delação, ele já estava preso e por esse crime só não tinha confessado, né? A partir do momento que faz a delação, ele confessa que participou e ele relata quem matou, que até então também não se tinha esse posicionamento. Se não havia a confissão, claro que não havia também o detalhamento do caso. E aí diz que a autoria foi do Rony. O Maxwell também já estava preso em prisão domiciliar, né? E acaba perdendo esse benefício e voltando. Então, os 3 nomes, o Elcio, que é esse de azul, que fez a delação, né? O Maxwell, que foi preso mais uma vez, que é do Corpo de Bombeiros, né? Era do Corpo de Bombeiros, que já foi expulso. O Elcio também é um ex-policial. Então, são nomes que não são novos no caso. Inclusive, 2 já estavam presos desde 2020, porém, sem confessar o crime. Com a delação premiada, que é uma possibilidade de atenuar as penas, ele acabou confessando e envolvendo o nome de outras pessoas. Agora tem um outro nome que não é nenhum desses 3, Igor, que seria a pessoa que foi a ponte do mandante do crime e o Rony, que foi o que atirou. Porém, essa pessoa morreu, é isso? Exatamente, essa pessoa identificada como Raimundo seria essa ponte que levava o assassino
até os demais comparsas e depois tramar todo esse assassinato, né, todo esse crime contra a vereadora. O Raimundo foi executado em 2021, no meio da cidade do Rio de Janeiro, em plena luz do dia. Então, contra ele, há essa acusação de que ele seria a ponte entre o assassino e os comparsas, mas, infelizmente, a Polícia Federal não pode colher o depoimento do Raimundo, justamente porque ele foi assassinado em plena luz do dia lá no estado do Rio de Janeiro. Isso complica um pouquinho a situação dos investigadores, atrapalha o processo investigativo, e agora a Polícia Federal está confiando nessa delação premiada do Élcio de Queiroz. Muito provavelmente o Maxwell já foi ouvido novamente, e depois também o próprio Rony Lessa. Vamos ver se eles vão confessar a autoria desse crime, mas até o momento o Élcio colocou toda a responsabilidade do assassinato em si no Rony Lessa. Ele e o Maxwell seriam copartícipes, como disse o ministro Flávio Dino, seriam comparsas ali desse assassinato. Uma investigação que começou com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e que foi transferida por Flávio Dino para a Polícia Federal, e com escutas que foram feitas dentro de um presídio em Brasília, eles conseguiram chegar a alguns desses suspeitos que hoje estão detidos, e a gente vai seguir acompanhando para os próximos desdobramentos, porque falta saber quem mandou matar a Marielle e a motivação desse crime, né? Há a possibilidade de especulação de que seja um crime político, até por se tratar de uma parlamentar, de alguém que é envolvido em muitas causas e que já sofria ameaças de alguma forma, então, principalmente ameaças de milícias. Então, a gente vai seguir acompanhando para ver de que forma o caso tem desdobramentos a partir de uma delação dos mandados que foram cumpridos, que não foram só as prisões, foram 7 mandados de busca e apreensão também, que podem resultar no envolvimento de outras pessoas e principalmente chegar à autoria desse crime. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.